A paz, Senhor Jesus, nós estamos aqui com o canal Bancada Bíblica. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o homem interior e o homem exterior. Mas você que é novo no canal, chega aqui, ative o sininho, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E antes de entrar no vídeo, vamos dar um abraço aí aos nossos amigos que fortalecem aí o canal. Se você quiser um abraço do canal Bancada Bíblica, deixa lá. Eu quero um abraço e o seu nome, que nós teremos um grande prazer aí de mandar um abraço para você nesse dia de hoje. O Bancada Bíblica agora dá um abraço para o nosso amigo Marcelo Regis. Que Deus o abençoe. Um abração do Bancada Bíblica. Também nós queremos mandar um abraço ao Marcelo Teotino Alves. Que Deus abençoe. Saudade também, meu amigo. Muito prazer tê-lo aqui conosco. Também um abraço para a nossa amiga, seguidora Neuma Maria. Que Deus te abençoe. Um abração do Deus Bancada. abençoe. Beijo. Eita. Ventura, um abraço para o meu amigo Ventura, corretor de imóveis. Que Deus abençoe. Estamos muito contentes de tê-los aqui conosco. Maravilha. Nosso texto base de hoje se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 16, que diz assim: Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Quando falamos sobre o homem interior e o homem exterior, falamos exatamente sobre um estudo chamado tricotomia, ou o estudo do homem. Nós sabemos que nós somos tripartido. Existe a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E também nós sabemos que o homem, ele é a assinatura de Deus. O homem, ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Somos tripartidos. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no seu versículo de número 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele vai dar um ensinamento à igreja no aspecto homem interior e o homem exterior, o que se baseava-se na época é que a alma e o espírito eram uma única coisa, interligados, ou seja, um estudo da dicotomia, aonde o homem ele tinha um corpo e a alma e o espírito eram uma coisa ligada uma na outra, era uma coisa só. Então era porém, biblicamente, nós sabemos que nós somos tripartidos. O próprio Paulo escreveu no Tessalonicenses que nós temos o espírito, alma e corpo, ou seja, tripartido. Mas como que é isso? Eu não fiquei muito ligado, não entendi muito isso, porque não ficou muito fechado. Então tá bom, nós vamos explicar para você agora. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, a palavra de Deus ela nos dá um entendimento de que o espírito é um, a alma é outro e o corpo são outra coisa. Ou seja, a palavra de Deus ela tem o intuito de ligar, ela tem o intuito de ir até a divisão da alma e do espírito. Então nós sabemos que nós não somos bipartidos, nós somos tripartidos em corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Então, quando nós falamos sobre o homem interior e o homem exterior, quando Paulo escreve isso à igreja de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, quando ele fala sobre o homem interior e o homem exterior, ele está falando exatamente sobre uma batalha que talvez ela dura séculos e tem sido bastante guerreada. Vamos ver que o ser humano estava com Deus. Isso era algo maravilhosíssimo, porque nós somos criados para sermos eternos.
não ter fim, para sermos infinitos, não finitos. Como o nosso pai Adão pecou contra o Senhor, então ele nos deu essa questão finita, essa questão distante de Deus. Vamos ver que desde então o homem tem uma luta consigo mesmo para estar próximo de Deus. E vamos ver que a palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo de número 5, e o seu verso de número 16, vem falando exatamente sobre essa batalha. Como o nosso amigo William disse aqui, alguns séculos, algum tempo, então desde a queda do homem, existe essa batalha. Nós vamos ver que essa batalha é uma batalha que tem as suas armas para ser lutada. Se caso você escolher uma parte, a outra parte se enfraquece. Se caso você escolher a outra parte se enfraquece. A parte que você escolher, essa se fortalece. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Capítulo 5 de Gálatas, verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisa semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos ver que se você luta pelo Espírito, você não cumpre o desejo da carne. Mas se você luta pela carne, você não cumpre o desejo do Espírito. E eu tenho uma notícia aqui a te dar. É mais fácil cumprir a vontade da carne do que a vontade do Espírito. É mais fácil se prostituir, é mais fácil cometer a glutonaria, é mais fácil ser idólatra, é mais fácil ser avarento, é mais fácil ser bêbado, alcoólatra, do que cumprir a vontade do Espírito. Haja vista que tem algumas pessoas que diz que não tem nada a ver não, tomar um golinho, tá? Mas nós estamos aqui diante no texto que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Quem pratica coisas semelhantes a estas não vão herdar o reino de Deus. Andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Andai em espírito e cumprireis o desejo de Deus. Andai em espírito e o Deus eterno se agrada de ti e você vai viver uma vida. Que vida é essa? A vida a qual está descrita em Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que você planta na carne, colhe corrupção. E aquele que planta no Espírito, colhe vida eterna. Plante no Espírito, ande no Espírito, caminhe no Espírito, e não cumprireis o desejo da carne, que é a perdição, e não herdade do reino de Deus. Não tem parte na herança de Deus. Maravilha. Então nós estamos aqui trabalhando um tema, onde é um tema singular, que diz respeito à nossa vida cotidiana. Principalmente quando se trata do homem interior e o homem exterior. O desejo do espírito e o desejo da carne. E é uma briga interessante, né, pastor Gutierrez? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Romanos 7, 22 diz assim: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Se eu tenho desejo de orar, é pelo homem interior. Se eu tenho desejo de pregar, é por causa do homem interior. O exterior, a carne, ela não tem esse desejo de fazer nada. Mas isso é interessante, porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Só anda dentro da palavra, só vive a palavra, só come da palavra quem tem prazer. É segundo o homem interior. Porque o homem exterior, ele não tem desejo de ler Bíblia.
o homem exterior, ele não tem desejo. Ele nem gosta de culto de doutrina porque fala de Bíblia, de palavra. Mas o interior não, quando se fala do Espírito. Jesus disse isso. Interessante, Jesus disse assim, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha isso. Se for pelo Espírito, a gente faz tudo. Isso é interessante é que quando a gente abre a boca para falar as coisas, principalmente quando estamos organizando, a gente chega a encher a boca para falar assim, porque é grandioso quando você vai falar de projetos. Você vamos fazer, vamos tal. E na hora de realizar não conseguimos. Por quê? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sempre alguma coisa acontece no meio do caminho, já percebeu? Se aconteceu, se não deu, eu marquei outra coisa e... Não pode ser assim, porque o desejo de fazer para Deus ele é do Espírito. E só anda com Deus quem é espiritual, quem é do Espírito. Não andamos, pois, segundo a carne, porque podemos tomar caminhos errados. O próprio Salomão diz, há caminhos para o homem que parece bom, mas os fins deles são caminho de morte. Ou seja, precisamos tomar cuidado aquilo que estamos fazendo, se é para Deus ou se é para nossa carne, ou se é para nossa própria ambição. Olha isso. E isso é interessante. Eu só tenho prazer na lei de Deus porque é segundo o homem interior. Porque o exterior não quer não. O exterior está dizendo, hoje eu não vou ler nada. Mas o interior está dizendo, hoje você vai ler Romanos. Hoje você vai ler Romanos, que Deus vai falar sobre a graça para você. O interior, ele tem desejo na palavra. Já o exterior, ele tem algumas complicações, né, pastor Gutierrez? O exterior, ele traz consigo uma síndrome. E eu achando de síndrome de Adão. Que síndrome é essa? É de sempre colocar a culpa no outro. O outro sempre é culpado de tudo. E eu não sou culpado de nada. Se deu alguma coisa errada na minha vida, a culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe. Se deu alguma coisa errada na igreja, a culpa é do pastor, a culpa é das irmãs, a culpa é dos irmãos, Do líder. a culpa é do líder. A culpa nunca é minha. Só que a palavra de Deus, ela vem dizendo algo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 10, o verso de número 12, é um alerta a nós. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixa tentar acima que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Vamos lá. O Deus fiel não deixa o Gutierrez ser tentado além daquilo que ele suporta. Então, todas as vezes que ele errou, foi porque ele não aceitou o escape de Deus. Haja visto aqui, tem pessoas também que diz exatamente o quê? Que Deus não vai lançar ninguém no inferno, porque Deus é amoroso. Deus não vai lançar ninguém no inferno. As pessoas vão ao inferno porque não aceitam o auxílio de Deus, não aceitam o socorro de Deus, não aceitam a salvação de Deus. Precisamos entender bem isso, que todas as vezes que você pecou, que você errou, não foi porque você foi fraco, mas porque você não aceitou o escape de Deus. Porque Deus não deixa ninguém ser tentado além daquilo que possa suportar. Mas eu, com a síndrome do homem interior, do homem exterior, com a síndrome do Adão, Gutierrez, você pecou? Foi a Eva. Aí a Eva aprendeu rapidinho. Tu deu do fruto para o homem? Foi a serpente. Ninguém assumiu a sua responsabilidade. E nós estamos aqui, Gálatas, capítulo 6, o verso 7 e 8, que vem dizendo que a responsabilidade pelos seus atos, seus erros, é única e exclusivamente sua. Ninguém pode te arrancar de Deus. Ninguém pode separar do amor de Deus. Ninguém pode te afastar de Deus. Se você não andar segundo a concupiscência da carne, você vai estar bem com Deus e caminhando a passos largos para um lugar chamado vida eterna. Porta estreita que leva à salvação. Maravilha. Só para nós completarmos isso aqui, pastor Gutierrez, meu amigo Gutierrez, eu
eu quero falar sobre algumas coisas que são do espírito e outras que são da carne. Herança do papai Adão. Por exemplo, culto do espírito. Novela da carne. Palavra, Espírito, fofoca, carne, preparar o louvor antes do culto. espírito, chegar lá e dizer, me perdoa, eu não ensaiei, mas é para Deus. Irmãos, se eu não aceito coisa ruim, imagine nosso Deus. Isso é da carne. Me perdoa, eu não ensaiei, não sei a letra do hino, mas vou cantar aqui. Se eu errar, irmãos, me perdoa porque é para Deus. Deus não quer porcaria não, irmãos. Deus quer coisa boa. Se prepare, faça o seu melhor. Assistir futebol na hora do culto. Carne, Sair pro shopping na hora do culto. carne, Não, pastor, mas eu tava com a minha namorada no cinema. carne. Precisamos tomar cuidado com aquilo que é da carne e com aquilo que é do espírito. Porque aquilo que é do espírito vivifica Deus em nós. Deus em nós. Deus em nós. Olha que interessante. Quero ler um versículo bíblico aqui. Efésios, capítulo 3, versículo de número 16, diz assim. Efésios 3,16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, para que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Fortalecido. Ou seja, o apóstolo Paulo ele estava orando pelos irmãos de Éfeso. Olha isso, preso e orando pelos irmãos em Éfeso. Para quê? Para que sejasseis revestidos de poder no Espírito. Mas da onde? No homem interior. A oração do apóstolo Paulo, ela não ia atingir a carne, ela ia atingir o espírito do homem interior, porque a oração que atinge, olha isso, irmão, o poder de Deus, ele tem que te atingir o teu espírito, a ponto de te transformar exteriormente, exteriormente. Então, isso aqui é magnificante para nós. Por quê? Porque olha isso aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Olha que interessante, para finalizarmos isso aqui. O primeiro Adão, ele representa as obras da carne, porque ele nos deixou uma herança chamada pecado. E o segundo Adão, como diz a Bíblia em Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse? Adão. E pelo mesmo texto ele diz, e por um homem veio a redenção a toda a humanidade. Quem é esse? Jesus. Olha o que nós lemos aqui no livro de Coríntios. O primeiro Adão, alma vivente, terreno. O primeiro Adão, terreno. Esse nos deixou herança chamada pecado. O segundo Adão, espírito vivificante. O que é isso? Se você anda em Cristo, você está vivo. Se você anda no Adão anterior, você está morto. As obras da carne estão só te matando, está só te deixando longe de Deus. As obras que você pratica da carne está te afastando do Senhor, a ponto de você abandonar o culto por novela, a ponto de você abandonar o culto pelo Corinthians, pela seleção, por que você quer que seja, a ponto de você abandonar o culto para sair com a namorada. Não, irmão, precisamos andar em espírito, a ponto de Deus nos alegrarmos. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, que os nossos jovens venham andar perfeitamente diante de Deus, a ponto de o diabo se envergonhar deles. Olha isso. Isso é espírito. Quem anda em espírito agrada a Deus. Quem anda na carne agrada ao diabo. Infelizmente, essa é uma batalha do século que nós estamos enfrentando todos os dias e precisamos vencê-la. Amém? Vamos ver que no capítulo 1 de 1 Coríntios, ou 1 Coríntios capítulo 2, o verso de número 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Em outras palavras, se você é natural, você não entende as coisas de Deus. Tem que ser espiritual para entender as coisas de Deus. Vem, seja espiritual, entrega a sua vida na mão do Senhor, 100% dela, 100% dos seus pensamentos, 100% do seu intelecto, 100% das suas forças, 100% da sua história, da sua vida. Entrega na mão do Senhor e Ele fará de você um homem espiritual, uma mulher espiritual, um jovem espiritual, uma jovem espiritual. Seja cheio de Deus, para a glória do nome dele. Precisamos sair do natural para viver o sobrenatural. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia! Mais uma xícara. Olha, gente, eu ganhei a minha caneca da bancada bíblica. Olha, é Linda Alencar. Se você quiser ganhar também, curta, compartilhe, comentem, faça como eu.